antes de mergulhar no mundo, na vida, nos grandes números desse poderoso atleta do século passado, indico a vocês aqui, conhecer o meu livro, Zorgenwälder, A Redenção. Eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu fiz, mas tem mais 3 vídeos aí no YouTube fazendo análise do mesmo. Pode ir lá, e este vídeo aqui não vai a lugar algum. Pode ir que eu fico aqui esperando, segurando aí o meu amiguinho aqui nas mãos. Rei Pelé, para muitos um imperador. Aqueles que viram ele jogar, material feito na época, ainda diz de forma indiscutível que é o maior craque de futebol e ainda um dos maiores exemplos de atleta, em seus 22 anos de carreira. Pode-se dizer que esse vídeo aqui vai tratar sim de uma pesquisa, porque infelizmente eu não vi ele jogar. E muitas entrevistas de jornalistas, críticos e até de colegas aí do campo do mesmo tecem mais elogios do que criticam qualquer outra coisa. Mas não quer dizer que não haja o lado B. Apesar de uma carreira de números espantosos, vamos ver nesse vídeo aqui também o lado não muito interessante. Filhos fora do casamento. Um livro lançado em 75 dizendo que Pelé na realidade é uma fábula, uma propaganda que deu certo. Os problemas que ele teve ao entrar para a política nos anos 90. Contudo, entretanto, porém, não impediu de Pelé prosseguir ainda com um grande carisma e tomar lá da cá fazendo gestos aí de humildade. Como em 2005, quando o jogador George Best, que teve grande fase nos anos 60 no Manchester, lá da Inglaterra, estava praticamente aí condenado à morte em um hospital. Pelé mandou para ele um bilhete, claro, solicitando aí melhoras que todo mundo sabia que já seriam impossíveis, mas assinou como do segundo melhor jogador do mundo para George Best. 1940, cidade Três Corações, Minas Gerais. Nascia ali Edson Arantes do Nascimento. Seu pai, João Ramos dos Santos, e sua mãe, Celeste Arantes. Mais um menino numa família que somaria aí 3 filhos no total. Pelé seria aí o mais velho, vivendo no limite da sua economia. A mãe fazendo bicos para manter o ajustado orçamento da família sempre funcionando, e o pai, que inclusive tinha um apelido de Dondinho, era um craque, posso dizer, do futebol, mas que infelizmente teve a sua carreira encerrada muito cedo. Mesmo assim, ainda com 4 aninhos de idade, o garotinho Pelé já acompanhava o pai nos jogos. E assistindo aí o Vasco da Gama, que existia lá no sul de Minas, não é que o pedacinho de gente aí ficava na beira do gramado saltitando, imitando ser o goleiro aí do Vasco da Gama, que tinha o nome de Bilé. E olha que essa paixão, tanto incompreendida, acabaria marcando a vida de Edson mais do que ele poderia imaginar. Só que, por volta dos 5 anos de idade, Dondinho, pai aí do Pelé, recebe uma proposta para jogar no Bauru Atlético de São Paulo, e toda a família acaba se mudando para lá. É claro que o pai, que chegou a fazer em uma única partida 5 gols de cabeça, sempre foi grande incentivador de Pelé, que já era tarado por uma bola. O cara chegava a sonhar estar jogando, recheava meias com papel e às vezes utilizava só laranja. Mas o pai dele
que infelizmente se aposentou em 1952 com uma lesão no joelho. Aliás, essa lesão no joelho iria assombrar o futuro rei do futebol aí por muito tempo. Nunca deixava o menino Pelé ficar sem orientações e sempre cobrando dele melhorar cada vez mais e mais. E o então ainda Edson já começava na escola e nos jogos de rua a fazer aí as suas grandes jogadas, né? Não importando se era aí com laranjas ou simplesmente meia recheada com papel. O importante é que ele começava a dizer: eu sou Bilé, eu sou Bilé, de tão tarado que ele era pelo goleiro do Vasco lá de Minas Gerais. Só que, como podemos notar até hoje, né, o Pelé parece que tem uma dificuldade de dizer a letra I, tanto que ele diz até hoje, né, entende. E na hora de dizer Bilé, o garotinho se atrapalhava e dizia algo semelhante a Pelé. Não deu outra. Logo os coleguinhas começaram a marcar ele como Pelé e a zombar da forma dele falar. Ele reclamava, brigava, mas não adiantou. Pelé, por volta ali dos 7, 8 anos de idade, mesmo mostrando competência, já era taxado aí por um apelido. Que ele sempre levou a coisa a sério. Mesmo ali nessa idade tão tenra, ele se juntava com os amiguinhos, né, para fazer serviços. Aliás, o Pelé também tinha que ajudar a mãe dele, né, a fazer coisas. Mas dava um tempinho, se juntava com os coleguinhas e dava um jeito de ganhar um dinheirinho. Tudo para comprar uniformes. Dizem que inclusive ele estava nessa idade, chegou a fundar um clube com os jovenzinhos aí jogando na rua, que teria o nome 7 de setembro. E o tempo foi indo. Pode-se dizer que até os 14 anos de idade, Pelé, que aliás disputava apelido, já que em casa ele era o Dico. E aí por volta dos 12 anos de idade, ele começou a receber outro apelido, nos tantos clubes juvenis que ele começou a jogar. Apelido esse que seria Gasolina. Alguns acreditam que era por ele ter grande energia. Mas o que vem ao caso é que ele, já mostrando competência, sabendo dividir a bola com o time, marcando muitos gols, ele foi passando por vários clubes juvenis. Ele não só acabou tendo que conviver aí, como eu já disse, né, 2, 3 apelidos, como também foi aproveitando para saber aonde ele gostava de jogar. Até que ele chegou à conclusão que era no meio de campo com um certo ar de atacante. Os títulos vieram. Inclusive, ele chegou a jogar, né, por essa idade aí, né, num clube futsal chamado Radion. De novo, levantou taças e de novo ganhou prêmios. Uma coisa também era certa. Toda a galerinha estava crescendo num tamanho normal, mas o Pelé, com aquela sua barriguinha de vermes, continuava tendo ainda uma altura um pouco questionável. Mas e alguém segurava esse negrinho arteiro e competente? É claro que não. Ele foi parar no juvenil do clube do pai, né, o Bauru Atlético Clube, de São Paulo. Houve um senhor ali que observava ele jogando, sendo Valdemar de Brito, e achou que ele podia fazer bem melhor do que ele estava fazendo e já estava pronto, inclusive, apesar de estar com cerca de 15 anos de idade, para ir para o profissional. É interessante porque justo nesse clube o garoto aí teve o seu primeiro trabalho de carteira assinada. Ele ficava no vestiário fazendo vários serviços, mas parece que tinha certo destaque e dom para engraxar a chuteira dos jogadores. No Santos não deu outra. Teste feito, o tempo passou e o garoto finalmente assinou o seu primeiro contrato. 1956, contrato assinado, mas é claro que isso não impedia, né, do garoto aí não tentar fugir algumas vezes de saudade de casa, mas ainda bem alguém sempre estava de olho.
Nesse time já estava Pepe, conhecido como Canhão da Vila, liderando o Santos. Santos que já havia sido campeão, em 54 e 55. Mas Pepe, Zito, Coutinho e futuramente o grande Pelé, assim que ele parasse de ter essa mania de ter saudade de casa e fugir, se tornariam futuramente um quarteto infernal mundo afora. O Pelé já era considerado, inclusive pela mídia, como uma grande sensação. E em setembro de 56 faz a sua estreia e, quem diria, já marca o seu primeiro gol. Dizem alguns pelo meio das pernas do goleiro. Ele prosseguiu jogando muito bem e atraindo muito atenção. Ele entrava no ano de 1957, já tendo aí umas 35 partidas mais ou menos, mas ser titular absoluto ele ainda era uma dúvida. E a seleção brasileira, apesar de uma boa propaganda sobre o mesmo, também não parecia olhar muito para ele. Para o jovem Pelé, só faltava, sim, esperar para que o dia do seu firmamento aparecesse. Quem diria que o seu triunfo viria sim, de novo com um time chamado Vasco da Gama, mas desta vez seria o Vasco da Gama de fato do Rio de Janeiro, já que em junho de 1957 teve o Torneio Morumbi, na cidade maravilhosa. Só que o Vasco estava fazendo uma turnê, por isso o time dele teve que ser um agrupado de jogadores de outro time. E veio meia dúzia de jogadores do Santos, dentre eles estava sim o Pelé. O torneio Morumbi juntava times fortes do Brasil até do exterior. E agora deu para se ver, em um time que não tinha muito entrosamento, em um time taxado como mediano, Pelé mostrou gigantesca personalidade como seus 16 anos de idade. E olha que infelizmente ele vestiu a camisa aí do Vasco da Gama apenas 3 vezes, marcando aí vários gols. Só que o torneio estava dando prejuízo e o mesmo teve que ser cancelado. Porém, para muitos, sem dúvida, esse torneio aí é que deu a Pelé a força para se tornar um titular do Santos, bem como ir para a seleção brasileira.